pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo bom? Tem recado, amiga? O recado é, teve uma menina muito querida que me abraçou na galeria do rock, tirei até uma foto com ela, só que como vocês bem sabem, eu sou lesadinha e não lembro o nome da querida, tá, querida? Então, um beijo pra você, muito querida. Identifique-se nos comentários, por favor. Ela veio aqui pra São Paulo por causa do System of a Down. Inclusive, não adianta nada eu dar este recado, porque é amanhã, né? Mas o episódio sai lá pelas 6 da tarde, né? Então, se quiser, a Jéssica vai... Mas duvido que alguém vai parar no meio do show do System of a Down. Ué, vocês gritar cantando e tirando foto junto e gravando lá, não, mas tô dizendo, mas como que a amiga? pessoa vai saber, amiga? A pessoa não vai parar 6 da tarde pra ouvir no meio do show. Ah, verdade, né? Verdade. É verdade, isso é verdade. Quem tá lá já não vai ouvir o episódio. Caso você esteja ouvindo esse episódio, eu estou no autódromo aí também, galera. Que eu tô então é isso. Se tem algum doido ouvindo antes do show. É doido, não é normal não, eu já vou estranhar. Se chegar perto de mim, eu vou estranhar. Mas bom, o outro recado que eu tenho é mandar um beijo, um beijinho, um beijão pra Cassandra e pro Baby 1001, que é o Owen, que é o nosso baby oficial aí do Mil Crimes, que ele está aí de aniversário também, porque 4 anos atrás a Cassandra estava ouvindo a gente no Discord e começou a ter contrações, por isso que ela é o nosso nenê oficial. Neném 1001. Neném 1001 aí. Então, beijinho. Beijinho outro pra vocês. Outro recado, galera, logo mais, não sei quando, porque eu não perguntei datas, mas logo mais eu vou aparecer tanto num programa do Perícia Lab na XN, bem maravilhosa, quanto num outro programa também que é tipo um podcast onde a gente tenta desvendar se é um caso de verdade ou é um caso fake também. Então, é isso, tá? Mas pra frente, fiquem ligados na XN que a queridinha de vocês, vulgo eu. Arrasou! Ó, em breve mais informações, fiquem ligadinhos. Então é isso, né, gente? Bora lá pro episódio de hoje, que vai ser... Eu vou falar bastante hoje, tem muita coisa pra dizer. Então, bora para o caso de hoje. Antes de começar o caso, eu só quero dizer que eu me preparei... A Jéssica que escreveu o roteiro. E aí, eu me preparei lendo um livro que a gente ganhou há muito tempo atrás da Intrínseca e eu não tinha lido até agora, que é o livro chamado O Plano Flor de Lis, Bíblia, Filhos e Sangue, que é da Vera Araújo. E esse livro foi lançado em 2022, mas foi antes do julgamento da Flor de Lis. Só tinha acontecido os julgamentos dos filhos, de alguns filhos, né? Então... Tem muita coisa que a Jéssica botou no roteiro aqui depois que eu fiquei, o quê? Eu não tava sabendo. E aí, eu acho que vai ser legal ter essa perspectiva, porque a minha visão mudou um pouco quando eu tava lendo o livro e depois eu vim ver o roteiro. E tinha aí algumas coisas diferentes. Nada que contradiz, Tá falando que eu escrevi errado? Não, amiga, tô dizendo que é uma perspectiva diferente. Perspectiva diferente de coisas que não tinham sido abordadas nos primeiros julgamentos, entendeu? Justo. E aí eu acho que isso me deu uma visão um pouco diferente das motivações, enfim. Mas falaremos disso mais pra frente. Fica a indicação, o livro é muito bom, tá, gente? Ele é bem detalhado, assim, até essa parte. Qual que é mesmo esse? O Plano Flor de Lis, Bíblia, Filhos e Sangue, da Vera Araújo. Não, tem um que é um nome muito... Nada a ver, peraí. Eu acho até que deve ter uma edição revisada agora com incluído informações do julgamento da Flor de Lis, mas não sei dizer. Esse eu não quis ler muito, não, mas não sei se é bom, deve ser bom. Porque eu acho que o Ulysses Campbell já escreveu coisa boa, entendeu? Então não deve ser ruim. Mas é porque, porra, Ulysses, por que você escreveu esse título? Flor de Lis, a pastora do diabo. Eu Sim, Eu gosto do Ulysses, que eu já li outras coisas dele, assim. Mas quando eu li, assim... Mas enfim, de qualquer maneira, é outro livro aí, tá, galera? Fez uma coleção de livros, né, sobre crimes brasileiros, né? E tem a Richthofen, né? E tem esse daí. Ok, então. Não li, meu Deus, a pastora do diabo. Nada como chamar atenção com o título, né? Então. Eu achei ousado, ousadia e alegria. Então, começando, então, vamos falar da nossa aí
conhecidíssima Flor de Lis. A Flor de Lis dos Santos de Souza nasceu e cresceu na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Aos 14 anos, ela perdeu o pai e um irmão mortos em um acidente de carro. E para ajudar nas despesas da família, que ficou sem parte do suporte financeiro, começou a trabalhar como balconista em uma padaria aos 15 anos. Ela se formou como professora através do curso de formação de professores em 79, deixando seu emprego na padaria para começar a dar aulas para a educação infantil. Ela acompanhava a mãe, chamada Carmosina Mota, em uma rotina evangélica, da qual participava cantando e tocando guitarra. Desde cedo, ela se mostrava muito sensível à situação das crianças em situação de risco que viviam ao seu redor e desenvolveu uma forte vocação missionária e social, sentindo-se chamada a ajudar os mais vulneráveis. Durante sua adolescência, ela se engajou nas causas sociais, em trabalho com crianças e adolescentes envolvidos com crime, tráfico e uso de drogas, prostituição ou que sofriam maus tratos em casa. E ela começou a acolher crianças e adolescentes ainda nessa fase da vida, oferecendo abrigo e alimentação com os poucos recursos que tinha. A Flor de Lis ficou famosa por seu trabalho de recuperação, até que as próprias mães, quando não tinham condições de criar os filhos, passaram a procurá-la pedindo ajuda. O livro é muito interessante o que eu li, porque ela fala todo o histórico da família, não é só da Flor de Lis, mas da mãe dela, da dona Carmosina, e da onde a Flor de Lis aprendeu e pegou toda essa questão de trabalhar com crianças, porque o que a mãe dela fez, né? Perdeu o marido, acabou falecendo, ela tinha, né, que arranjar trabalho e criar os filhos sozinha, e ela, como um meio de ganhar um pouco mais de dinheiro, ela tinha uma espécie, ela era basicamente uma espécie de creche em casa, né? Então ela acolhia de outras mães da favela que trabalhavam. Porque, como a gente sabe, na favela o Estado, né, é carente, né, em ajudar as pessoas e dar acessos a coisas básicas, como escola, enfim, creche né? E a comunidade acaba se organizando, né? Geralmente são mulheres que ficam em casa e aí cuidam dos filhos de outras mulheres que têm que trabalhar fora. Então, a mãe dela fazia isso e a mãe dela também adotou a sobrinha dela. Porque, se eu não me engano, o irmão dela casou e teve filho e a mulher morreu, e aí ele não tinha condições também de criar a menina sozinha, sem mãe, não sei o quê, e aí a dona Carmosina adotou a menina. Então, desde cedo a Flor de Lis tinha essa inspiração na mãe dela, e o sonho da mãe era ter a própria igreja, que daí também veio a parte religiosa, era fundar a própria igreja, ter dinheiro suficiente para abrir a própria igreja e pregar, e enfim, por isso que ela incentivou tanto a Flor de Lis também a seguir esse mesmo caminho, né? Exatamente, seguir esse caminho. E incentivava ela bastante a cantar música de louvor, enfim, né? Então, é bacana o livro por conta disso também. Tem todo esse histórico da família, desde quando eles foram morar lá no Jacarezinho. Oi? Histórico anterior, né, sobre tudo isso. Isso, exato. Toda a origem da família, né, basicamente. Flor de Lis teve seu primeiro namorado, o pastor Paulo Rodrigues Xavier, aos 18 anos. Nessa época, afastou-se da igreja e acabou engravidando dele e casou. Tinha mais 2 filhos, mas ela dizia ter enfrentado muitas dificuldades, inclusive violência doméstica e abandono emocional e financeiro. Ela começou a acolher as crianças e adolescentes no final dos anos 80 e início dos 90, ainda durante seu primeiro casamento. Essas primeiras crianças foram acolhidas informalmente e não havia processo de adoção legal, e ela os tratava como parte da família. Esse acolhimento inicial aconteceu por iniciativa pessoal ligada à sua atuação na igreja e à vivência das comunidades periféricas do Rio, né? Que é muito disso que a Bruna falou, né? Se ajudar, numa questão de olhar comunitário mesmo, enfim. Em uma dessas ocasiões, quando estava grávida de um de seus filhos biológicos, José, né, que aí era esse segundo marido, a deixou e a obrigou a criar os filhos sozinha. Então, amiga, você tinha colocado o nome dele de José alguma coisa, eu troquei ali em cima porque o livro dizia que era Paulo. E aí eu troquei por esse nome, não troquei aqui embaixo, mas... Enfim. Ah, não, é porque o José, tipo, o Paulo é a primeira pessoa que ela engravida, entendeu? E depois vem José. Ok. Isso. Bom, ela conta que precisou voltar a trabalhar, né, como balconista e empregada doméstica para sustentar a casa, já cuidando de crianças mesmo em condições precárias. Essa experiência de abandono, segundo ela, teria reforçado sua fé e seu desejo de acolher crianças que também não tinham estrutura familiar. Em 93, aos 32 anos, ela decidiu iniciar um trabalho social com usuários de drogas. E aí... temos aí algumas controvérsias, porque a minha fonte é diferente.
Porque você colocou aqui, o Anderson do Carmo foi acolhido por ela em meados da década de 90, junto das dezenas de jovens abandonados e moradores de rua que ela abraçou. Ele passou a viver com ela e seus outros filhos biológicos e acolhidos, participando das atividades religiosas e comunitárias. Anderson tinha por volta de 14 anos na época e passou a viver como um dos seus filhos afetivos. Mas disso daí até eu mesma achei controvérsias. Por quê? Então, há lugares que alegam, tipo, que nem eu falei, tem lugares que são pessoas que relataram isso, que, tipo, eram inclusive irmãos, entre aspas, do Anderson, entendeu? Sim. E tem pessoas que também falaram que não, que ele frequentava, a mãe dele frequentava a mesma igreja, enfim. Isso, a mãe dele, em depoimento pra polícia antes dela falecer, ela deu o depoimento de que conheceu a Flor de Lis na igreja, e ele era bem pequenininho, ele era criança, então ela conheceu ele desde criança. E depois ele acabou indo morar na casa dela, mas assim, a família dele era estável, ele tinha pai e mãe em casa. Ele não era uma dessas crianças que, tipo, tava envolvida com tráfico. Não, ele só... porque o que eu achei interessante no livro também, ele traz essa outra perspectiva que a gente tem, que, tipo, todo mundo mostrou muito o trabalho da Flor de Lis de acolher crianças como algo, tipo... Não, é porque ela gostava muito de ajudar, gostava muito de acolher crianças, fazer trabalho social. Só que tem um outro lado, que não é tão explícito no livro, mas que eu peguei, assim, meio nas entrelinhas, que ela gostava muito de atenção. Sim. E ela queria ser vista como uma pessoa, como uma pessoa boa que ajuda crianças e queria ter esse poder sobre crianças e adolescentes. Eu vejo muito ela como uma líder de seita. Depois de ter pesquisado sobre o caso. Eu vejo ela muito como uma questão, por exemplo. Existem... eu lembro que... Olha só, eu falando coisa que padre me falou. Mas é porque quando eu era adolescente, tinha umas senhoras muito chatas, entendeu? E aí eu lembro um dia que eu fui fazer um negócio lá, tipo assim, eu fui levar um documento na igreja e eu tava com a camiseta da Iron Maiden, sabe? E a véia começou... E era uma velha que, tipo assim... Gente, quando é pessoa simpática, é idosinha. Mas no caso, era uma velha que assim, ela era muito... Como eu vou dizer? Ela ajudava muitas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, ela era insuportável, sabe? E aí, um dia... nesse dia, eu tava saindo, encontrei o padre. E aí, eu falei... porque aquela só fica reclamando. Sabe que eu tô com a camiseta da Iron Maiden? Nem você reclama. Eu tinha uns 14 anos, sabe? Aí, também eu sem noção, né? De camiseta da Iron Maiden no negócio. Que era logo o Ed, assim, sabe? Mas, enfim. E aí, o padre... Tudo isso pra falar que o padre falou assim... Ele falou assim, mas ela... Eu falei... Aí eu falei, eu sei que ela é boa. Porque ela ajuda todo mundo. E ele falou assim, de fato, muitas vidas mudaram por causa dela. Mas aí é um negócio que eu mesmo falo pra ela refletir. Até que momento é você querendo agradar a Deus ou a si mesmo, né? Ou querendo agradar o olhar dos outros. É isso, sabe? Eu acho que é isso que eu vejo na Flor de Lis. Tudo isso pra dizer que quando você convive no meio religioso, as pessoas vão ajudar. E as pessoas querem que, tipo, sejam citadas. Pô, ajudei, eu quero ser citada, sabe? Não é nenhuma questão de, sei lá, ego nesse... também ego, mas, tipo, eu quero mostrar que também eu fiz parte disso. Mas quando a pessoa quer todo o protagonismo pra ela, nesse sentido, é uma coisa que você vê muito... Numa dinâmica de se parecer mais religioso que o outro, entendeu? Sim. É isso. Eu acho que eu vejo nela, assim, sabe? Teve um episódio que eu comentei isso, que o cara entrou, ele queria ser padre pela questão do poder, né? E a gente tem muito isso no caminho religioso de muitas pessoas querem seguir a vida, né, religiosa, de ser... pregador, enfim, dependente da religião, por uma questão pessoal mesmo, né? Tipo, esse é o trabalho que eu quero fazer, eu me sinto bem. E eu acho que é aí que a ajudar. gente consegue diferenciar. Porque, por exemplo, se eu tô falando, obviamente, gente, de dinâmicas cristãs, eu não tô falando de outra religião, porque eu não conheço outras. Mas se você tá dentro de uma dinâmica cristã, a dinâmica cristã principal pra você ser padre, por exemplo, ou pra você ser freira, não sei, novamente, as outras protestantes, né? Mas é obediência. Sim. É obediência, você tem que obedecer. É uma hierarquia, né? Uma hierarquia ali. Você tem que obedecer à igreja. Eu gosto muito desse lugar. A igreja não te quer mais lá nesse estado? Vai te mudar de lugar. Sim. Não quero ir pro interior da Quinfoninha do Norte. Vai pra Quinfoninha do Norte, entendeu? Exatamente. Então,
que eu acho que é a diferença quando a gente vê, por exemplo, nesse caso que você falou, né? Do Kiara, que era queria ser como mesmo, padre para ser... Pra questão de poder, né? Influência. E eu vejo um pouco disso na Flor de Lis, assim, não dizendo que, tipo, esse era o objetivo dela. Eu acho que ela realmente queria ajudar no início, pelo menos. Não era uma perspectiva maquiavélica. Exato, não. Eu acho que ela queria... Eu quero... Eu acho que ela queria realmente, justamente por ter esse histórico familiar, de ter esse envolvimento social, mas com o tempo ela foi gostando de ter essa sensação de poder e de fama e de reconhecimento, sabe? E aí eu acho que isso acabou falando mais alto depois. O poder brilha, né? Muito isso. Exato. A gente vê muito pastor e muito padre, Exatamente. pessoas que... Nem a gente tá falando, por exemplo, quando a gente fala de Johnstown, por exemplo, que a gente fala, até a metade fala, cara, que cara bacana. Sim, exatamente. E aí, por que tudo que eu falei isso? Porque a gente citou tantos casos aí, adolescentes envolvidos com tráfico, criança abandonada, vivendo na rua. Só que o Anderson tinha família, tinha casa, ele estudava, sabe? E ele foi atraído pra ficar na casa da Flor de Lis, junto com outros adolescentes, porque era um ambiente que ela comprou o videogame pra atrair adolescentes, ela conversava com eles, ela, tipo, incentivava eles a enfim, jogar junto, sabe? A conviver ali, enfim, né? Trocar ideia entre os adolescentes. Então... E jovem gosta de jovem, né? Exato, e era tipo, um atrativo, assim, sabe? O grãozinho, assim, de pão na estrada que a criança vai indo e vai levando até lá, na casinha da bruxa. É tipo isso, assim. Então, tipo, pra ela não interessava muito tanto, assim, vou ajudar crianças que precisam, mas se essa aqui também tem uma família estruturada e ele quer morar aqui, por que não, né? Sendo que isso foi aí... motivo de briga dentro da casa dele. Os pais dele acabaram se separando por conta disso. Porque eles discutiam muito, porque eles não aprovavam, né, essa vida dele aí, porque acabou tendo envolvimento com ela. Então, enfim, eu acho que é uma figura muito controversa mesmo, a Flor de Lis. Eu acho que ela... por isso que eu acho tão interessante esse caso, né? Porque você vê que ela não tava assim, nossa, vou ser vou aqui maquinar um plano horrível e tal. Ela tinha boas intenções no início, porque mas... não é uma pessoa que eu acho que talvez tenha eu acho que seria uma perspectiva diferente, por exemplo, se ela fosse uma pessoa que já tivesse grana, estrutura familiar, sim, sabe? Sim. Não, porque talvez ela não, tipo, inicialmente visse isso. Ela tá vendo ela não tá vendo num olhar de... como vou dizer, como pessoa distante. Ela tá vendo o vizinho dela mal, sabe? A criança mal. Então, inicialmente não vai ter essa perspectiva maquiavélica mesmo, sabe? Uma questão de, estou aqui acolhendo essas crianças pra algo bem maior no futuro. Não era, sabe? Não era. Não. Mas enfim, é isso, gente. Vou guardar o resto que eu tenho pra dizer mais pra frente. Anteriormente, Anderson tinha se relacionado com Simone dos Santos, filha biológica de Flor de Lis. De acordo com Simone, o relacionamento foi turbulento. Foi na minha infância, escola. Ele frequentava a Igreja Batista, frequentamos a mesma escola dos 11 aos quase 13 anos. Terminei esse relacionamento porque, já bem novo, ele era grosso e ignorante. Ia ficar grudado e não queria nem que eu brincasse com meus colegas. Isso porque era um namoro de infância. Ele me procurava, ia na minha casa na hora do recreio e ia atrás de mim. Era conturbado. O namoro terminou, mas os dois continuaram convivendo, né? Nesse mesmo ambiente aí, na mesma casa. O início do relacionamento entre Flor de Lis e Anderson do Carmo, né? Foi polêmico pra não dizer criminoso, né? Isso, foi criminoso. A gente falando ela, não tinha intenção de fazer mal, mas ao mesmo tempo ela ali, né? Fez grooming com um adolescente. Exato. Não tem outra palavra. E cercado de contradições, né? Principalmente por causa da diferença de idade, da dinâmica familiar e da forma como ele entrou na vida dela. Porque é tudo muito erro, né? Tudo não é só... muito errado, mano. Tudo. Ele era visto com uma certa autoridade em relação aos outros filhos da Flor de Lis. E relato dos jovens que viviam com eles na época diz que o início foi quando, né, pelo menos é o relato da galera, né, que viveu, diz que começou quando ele era adolescente, 16 ou 17 anos, e Flor de Lis com cerca de 38 anos. Que beleza, né? Inclusive foi... E tinha um adendo, inclusive, que todo mundo ficava sempre comentando isso. E eu vi isso em várias reportagens, várias coisas. Porque aí o que eu fui fazer? Eu fui pegando reportagens da época mesmo, sabe? Não da época pós-crime, antes do crime. Sabe? Pra entender como que a galera via ela na época.
E aí, a galera fala, nossa, ela parece ser tão jovem, né, cara? É um tal disso, sabe? Que, tipo, ninguém estranha, porque ela parece ser tão jovem, né, cara? E ela realmente fazia de tudo pra ter essa imagem de pessoa mais jovem, também pra conseguir se aproximar mais dos adolescentes de rua. Sim! Era uma estratégia dela, então... Ela usava franjinha. Sim, a roupa também. Então, ela sempre aparentou ser mais jovem pra que os jovens escutassem ela, né? Porque eles não vão ouvir uma mulher de 35 anos tá parando eles na rua de madrugada, né? Pra falar pra eles sair do tráfico. Então, ela tinha, né, mantinha essa imagem de pessoa mais jovem, de adolescente, 20 e poucos anos, justamente pra também conseguir conversar com eles. Mas e aí ela, né, usou... É tudo errado, cara. Ela realmente foi grooming. Foi o início ali de um relacionamento super abusivo. Independente de quem ele se tornou depois de adulto, quando começou a errada é ela é adulta, né? Então, Sim. Um adolescente de 16 anos ali, que já vê aquela mulher como uma figura de autoridade, né? Porque ela já é uma espécie de líder ali da comunidade. Então, não tem nem o que dizer, né? Super, super errado. Flor de Lis, né, já dizia, ao contrário da galera, que o relacionamento começou quando ele já era maior de idade, assim, uns 18 anos. Minha querida. Não. Após o início do romance, ele deixou de ser tratado como filho e passou a ser tratado como parceiro afetivo, né, da Flor de Lis. Eles enfrentaram resistência dentro da família e da igreja, e por conta do histórico familiar, eu ia colocar muitas aspas aqui, não coloquei, confuso, né? E do passado dele como filho acolhido. Bacana, pois né? Nem uma dinâmica estranha pra caralho. Pois é. E aí, como eu comentei, os pais dele não aprovavam nem nada, né? Porque a mãe dele dizia que ela estava influenciando ele, que eles achavam errado, porque ela era uma mulher muito mais velha, enfim, e eles tentavam... Só que é aquela coisa, né? Quando adolescente, você fala que não pode, o que ele vai fazer? Ele vai fugir de casa, né? Vai... E é isso que aconteceu. Ele cortou um pouco, assim, o contato com os pais. E aí, eles acabavam discutindo bastante entre eles e acabaram se separando depois. Então, é uma situação péssima. Após uma série de episódios marcantes de violência urbana, culminando no massacre da Candelária em 93, quando 8 jovens foram assassinados por policiais enquanto dormiam nas escadarias de uma igreja no centro do Rio. Inclusive, temos um episódio aqui no podcast, que é o episódio 121 do massacre da Candelária. Em 93, Flor de Lis sente-se impelida a agir. Ela encontrou uma mãe que havia tido bebê há apenas 15 dias e confessou ter jogado a criança no lixo. Ela resgatou a menina e dias depois, um grupo de crianças foi até sua casa buscando a segurança e estabilidade de um lar. Tem muitas e muitas e muitas controvérsias, porque todo mundo sabe que ela inventava muita história da origem das crianças que ela acolhia. E depois aí tem acusações até de sequestro, né, de crianças. Então, não dá pra confiar muito no que a Flor de Lis fala em relação à origem dessas crianças, que ela acolhia na casa dela. Porque até as datas são erradas, assim. Ela diz, tal dia depois do massacre da Candelária, só que, tipo, as crianças... Nem tinha acontecido nada, sabe? Nem foi. Da Candelária foi um ano antes, enfim. Então, outra criança que ela fala, deram pra mim numa caixa de sapato. As próprias filhas dela desmentem, dizendo, não foi, a mãe da menina entregou ela normal, assim, não foi uma caixa de sapato. Então ela tinha essa tendência de deixar tudo de modo mais sensacionalista, assim, né, pra vender essa imagem de salvadora de crianças. Então, as portas estavam abertas, né, e assim a família da Flor de Lis cresceu. Literalmente da noite pro dia. Ela realmente recebia várias crianças. Ela acolheu 37 crianças e adolescentes, mesmo sem condições materiais para isso, transformando sua casa em um abrigo improvisado. Mas a iniciativa de ajudar os outros lhe trouxe problemas, porque sem a documentação exigida pela justiça para regularizar a situação das crianças, ela passou a ser perseguida e chegou a ter que deixar sua casa com os filhos para não ser presa como sequestradora. E eu falo perseguida nesse sentido porque começou também uma treta interna também. Sim, mas foi perseguição mesmo, assim, a polícia tava atrás dela, ela chegou a ir morar na rua. Mas não era só polícia, sabe? Sim. Acontecia da polícia... Crianças que estavam envolvidas também em tráfico, por exemplo, sabe? Sim, uma situação bem complicada mesmo. Era tipo, por exemplo, tinham crianças que também trabalhavam no tráfico, né? Trabalhavam entre aspas, né, gente? Enfim. Sim, vocês entenderam. E quando você sai do tráfico, você não, tipo, fala, cansei. Entendeu? Exatamente. Então,
tava uma situação meio merda, né? Pra geral. Realmente. E assim, ela fazia ela saía de madrugada, né, pra tentar conversar com os adolescentes, pra eles saírem do tráfico. Então, ela tinha que ter esse contato com traficantes também, né? Então, ela sabia dos riscos também. Então, era uma situação bem delicada mesmo, né? Tinha alguns traficantes que, tipo, por exemplo, pelo menos há uma história que eu li, sabe? Na época, de falar assim, o traficante foi lá, procurou ela, porque disse, fulaninha só bate nos filhos, só maltrata os filhos e levava, sabe? Sim. E ela aceitava, assim. Então, também tem a situação. Exatamente. E a gente tem que ver também que questão de assistência social dentro da favela é um negócio bem complexo, viu? É verdade, sim. Mas enfim, né, era uma situação bem complicada mesmo, então... Tudo por causa de ineficiência do Estado, né? Só isso que eu queria dizer. Sim. A acusação de sequestro estava associada à forma como ela teria adotado algumas das crianças sem que houvesse acompanhamento legal adequado. Algumas delas foram trazidas de instituições de acolhimento sem a devida documentação ou aprovação dos órgãos competentes, o que levantou suspeitas. E é complicado, né? Porque, tipo, isso também é um direito da criança, né? Ter a documentação certa. Então, eu entendo também a parte da justiça, porque realmente você tem que legalizar, você tem que regularizar a situação, porque senão mais pra frente vai dar problema, né? Pra própria pessoa. Então, enfim. A acusação de sequestro foi discutida em juízo e somada a outras acusações, como exploração emocional e abuso de poder dentro da família, especialmente no contexto de sua relação com as crianças que ela acolheu e tratou como parte da sua grande família. Flor de Lis chegou a ser investigada por crimes como tráfico de pessoas devido ao modo como algumas crianças foram acolhidas e posteriormente passaram a integrar sua casa. Inclusive, muitas das situações, sabe, dessas que eu falei, do tipo... Algumas situações que aconteceram foi disso, de, por exemplo... O vizinho pegar a criança que vivia largada na rua pra levar pra Flor de Lis. Aí a mãe descobria que a criança estava lá na casa da Flor de Lis. Sim. Aí chamava a polícia, falava, você sequestrou meu filho. Sim. E aí a Flor de Lis não queria devolver a criança porque a mãe, entendeu? Sim. E aí ficava aquela coisa, porque a polícia vai fazer o quê, né? Tipo, vai devolver pra mãe. Exatamente. Né? Enfim. Durante o processo, a defesa, né, de Flor de Lis sempre negou as acusações de sequestro, afirmando que todas as crianças foram recebidas dentro de um processo de acolhimento familiar e que, na maioria dos casos, ela agiu com boas intenções de proporcionar um lar para as crianças carentes. A acusação de sequestro não se concretizou de forma oficial nos tribunais, mas ela foi uma das várias denúncias de acusação públicas feitas durante a investigação do caso de assassinato de Anderson do Carmo. Mas enfim, nessa época, gente, se for pegar uma galera aí que adotou aí de maneira... Só que tem um caso em específico, mas eu vou falar mais pra frente, que é do Daniel, do filho dela, que aí realmente foi sequestro. Você pega fontes oficiais e depoimentos, enfim. Nazaré Tedesco. Foi, realmente. Bom, o casamento entre Anderson e Flor de Lis foi realizado formalmente em 98, quando ela tinha cerca de 37 anos e ele 21. Afinal, né, chegou à maioridade. E passaram a liderar juntos o Ministério Flor de Lis em São Gonçalo. O Anderson se tornou uma figura central na igreja e na administração da casa, o que gerou conflitos com outros filhos e membros da família, especialmente pelo seu papel de autoridade. Lembrando uma dinâmica cristã, principalmente protestante, né, galera? A gente sabe que o homem que vai mandar, né? Exatamente. Apesar de que todos os filhos, todos os depoimentos dizem que quem mandava em tudo era a Flor de Lis. Mas, para essa estética, né, evangélica, conservadora, ela precisava ter um homem ao lado dela. Nem que fosse a fachada ele que manda, né? Mas no fundo é ela. Sim. Ela que mandava em tudo. O Wagner Andrade Pimenta, o Misael, filho afetivo do casal, que viveu durante 15 anos com eles, relatou que o Anderson, meu pai, já tinha uma autoridade e liderança atual. Ele chegou como filho da Flor de Lis e era visto como responsável. Eu tinha apenas 12 anos quando cheguei achando que seria uma família, uma extensão da igreja. Mas acabei aos 12 anos cuidando de 13 bebês. Ele definiu ainda ter sofrido uma lavagem cerebral em casa, e eu acho que aqui, principalmente o depoimento desses filhos, que eram os filhos afetivos, né, que a casa era basicamente dividida entre favoritos e os outros,
que eu pego essa parte de que ela era líder de seita, porque ela fez basicamente tudo que uma seita pede, inclusive mudar o nome de alguns filhos. Mudar o nome, restrição de alimentos, restrição de local. Exatamente, controlar todos os aspectos da vida deles, né? Com que eles podem conviver. Tudo, a hora de sair de casa, se podia estudar, se não podia, se podia trabalhar, tudo, gente. Tudo ela mandava e desmandava na vida deles. Então, e eles não tinham como contestar aquilo, porque se não fosse aquilo, eles iam pra rua, né? Ou era aquilo ou era a rua. Então, eles eram obrigados a ficar naquela casa com ela e seguir todas as regras que ela impunha. Mas principalmente quando chega nessa parte do mudar de nome, e eles contam que ela fazia como uma espécie de ritual, como se fosse um batizado, assim, né? Mas era um ritual, enfim. Ela tinha os rituais próprios, né, dela, que ela inventava e chamava eles lá pra um quartinho pra fazer. Não é nada satânico, tá, gente? Por isso que a gente acha engraçado essa parte. Ai, nossa, ela fazia rituais satânicos. Não, ela fazia rituais que pra ela eram cristãos, sempre foram, né, relacionados à religião dela, mas que não são praticados, né? Não são prática de nenhuma igreja. Então, por isso que a gente chama de ritual, porque era particular dela. Então, ela tinha lá um alguidarzinho, tinha mel, tinha as orações próprias dela, né? Que ela fazia. E aí, ela fazia essa espécie de ritual, onde ela dava um novo nome e eles faziam meio que um juramento, né? Dizendo seguir todas as palavras dela. Então, basicamente aí o papelzinho de seita ao extremo, né? Todo certinho. Seita pra caralho. Marcou o bingo ali de seita. Bom, com o Anderson, Flor de Lis não teve filhos biológicos, mas criaram junto os filhos acolhidos. Posso interromper aqui? Porque tem um porém. Eles não tiveram filhos biológicos, mas eles sequestraram o Daniel e registraram como se fosse filho deles. Ela, inclusive, na época, mentiu que teve grávida. Uhum. O Daniel cresceu achando que o Anderson era o pai dele, realmente, e a Flor de Lis era a mãe dele. Porque a situação do Daniel, eu acho super importante, o livro focou bastante nisso também, porque ele é uma figura depois muito importante na investigação, porque ele acabou descobrindo tudo depois também da situação dele. Mas o que era? A mãe dele vivia em situação de rua, se eu não me engano, ela tinha problema com drogas, enfim. E ela disse que teve um filho, ou ela estava grávida. Ela estava grávida, a Flor de Lis conheceu ela grávida, quase parindo já, e ela comentou que a situação dela era tão extrema, ela já tinha um outro filho, que assim que o menino nascesse, ela achava que ia matar ele. E aí a Flor de Lis falou, não, então me dá ele que eu cuido dele. E aí a mãe dele aceitou, teve ele no hospital. Algumas fontes aí diferem um pouco, né? Algumas pessoas dizem que ela foi no hospital e pegou um menino, e outras dizem que ela acolheu a mulher com o menino por alguns dias, ou a mulher ficou na casa de uma amiga, enfim. E ela pegou o bebê depois. Mas o que acontece? A mãe do Daniel, ela entendeu que a Flor de Lis ia dar um lar pro filho dela até ela tivesse condições de vida de poder pegar ele de volta. Esse era o objetivo dela, porque aí ela ficou super tranquila, pensando, o meu filho vai ter um lugar seguro, vai ter uma casa, vai ter uma família, e aí quando eu puder... Vai ser um lar temporário. Exato, quando eu puder, quando eu tiver bem de saúde, tiver um emprego certinho, tiver uma casa, eu vou pegar ele de volta. E ela confiou isso, e a Flor de Lis falou, sim, é isso aí. Só que a Flor de Lis pediu o registro de nascimento, a mulher era ingênua, né, na época, não tinha estudo, nada, entregou, sem cópia nenhuma. Então, basicamente, a Flor de Lis pegou essa documentação, foi lá e registrou o Daniel como filho dela com o Anderson. E ela colocou outros 2 filhos, se eu não me engano, foi o Misael, mas pode ter sido algum outro, mas eu não lembro agora qual deles que foi testemunha, e era tipo um adolescente na época, testemunhou lá que a Flor de Lis estava grávida, que aquele menino era filho dela. Então, o Daniel foi sim sequestrado, porque a mãe dele depois tentou ir lá recuperar ele, e a Flor de Lis ameaçou ela, e aí a mulher se afastou. E só conseguiu contato com ele depois. Na parte da investigação, é aí que descobriram tudo, ela conseguiu reaver aí o contato com ele. Então, apesar de ela não ter tido filhos biológicos com o Anderson, eles fingiram que tiveram. Então, o Daniel é esse menino aí que eles registraram como um louco. Exato. Foi a Nazaré Tedesco mesmo, foi. Nazaré Tedesco. É. Bom, voltando, com o Anderson, né, eles não tiveram esse filho biológicos, né, e o Anderson, né,
entre aspas, isso tudo são coisas que os filhos deles falaram, né? Durante os depoimentos. Era muito administrador e segurava o dinheiro. E que ele gostava de se vestir bem, comprar coisas do bom e do melhor para Flor de Lis. A família começou a entender Anderson do Carmo como uma figura central da casa. Anderson era conhecido por seu papel ativo na igreja, onde ele pregava, organizava os cultos, cuidava da comunicação do ministério e ajudava a administrar a numerosa família. Mais de 50 filhos biológicos e adotivos da Flor de Lis, gente. Sim. Puta que pariu. Muita gente. Publicamente, Flor de Lis era vista como uma mãe afetuosa, espiritual e acolhedora, que oferecia lar e comida à fé de jovens sem família. Ela dizia que todos os filhos eram tratados com igualdade, amor cristão e disciplina evangélica. Enquanto isso, internamente, as atitudes eram diferentes. Filhos relataram uma divisão clara. Os biológicos tinham privilégios, enquanto os outros eram chamados de filhos do lixo. Ah, simpático. Que ótimo. Que beleza. E aí a gente vê também a estrutura de seita, né? Você tem o círculo interno de pessoas privilegiadas, né? Mais próximos do líder. E todo o resto vai sofrer, vai se fuder, vai brigar um contra o outro. Enfim, é uma dinâmica bem perigosa. Os filhos biológicos e os primeiros a serem adotados, num total de 8, tinham acesso à melhor comida, a quartos melhores na casa. Isso em comparação aos outros 47 que chegaram depois. Meu Deus! É, cara. E aí eles foram uma coisa que as pessoas acharam um escândalo, né, na época, que, tipo, descobriram que os filhos adotivos e os biológicos começaram a ter relacionamento entre eles. Mas aí, gente, tanta gente, a pessoa e chegou... pra mim, em nenhum momento há uma dinâmica, de fato, de estrutura familiar. Não, pra mim. Exatamente. Eu também acho que não. Porque, por exemplo, você vê casos de famílias, assim, que são 6, 7, 8 pessoas adotadas. Mas que você não vai ver nenhum dos filhos se relacionando entre si, porque eles têm uma estrutura familiar de ser muito irmãos grande. mesmo, né? Tem um casal que eu sigo, assim, que eles têm 6 filhos adotados, né? E alguns são sanguíneos, outros não, né? Irmãos sanguíneos, outros não. Mas... aquela família é tão estruturadinha, entendeu? Pelo menos aparentemente, claro, mas vocês entendem que tem uma questão de você olha e você fala, é uma família? Sim. Entende? Que beleza, você fala... caso aconteça alguma coisa, vai ser quase equivalente ao incesto, né? Sim. Mas no exemplo do âmbito Flor de Lis, não. Não, eles não se viam como irmãos, né? Assim, eles é uma família, mas, tipo... realmente, não é essa estrutura familiar. Eu acho que é capaz eles verem ela como mãe, mas não se verem como irmãos. Exato, entende? Sim. Ela era líder, né? Basicamente. Então, ela era mãe, líder de todo mundo. Mas não me surpreende, não. E eu não vejo nada errado que as pessoas começaram a se relacionar ali, inclusive depois de adultas, assim, gente. Aí, cada um se resolva, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque além desses filhos adotivos e filhos biológicos, depois foram surgindo esses relacionamentos, foram tendo filhos também, né? E eles, às vezes, moravam também, continuavam morando, assim, num puxadinho ou num quarto só pro casal e as crianças. E aí, os casais que se formavam, às vezes, adotavam crianças também, que apareciam na casa. Então, realmente uma árvore genealógica aí bem confusa. Inclusive, no livro começa com um desenho da árvore genealógica, né? Do círculo social aí, do núcleo mais próximo da Flor. E não para mais, né? Exato, porque, né, cada vez vai chegando mais gente, né? Bom, enquanto isso, né, tinha esse grupo aí mais privilegiado, a primeira geração, eles tinham, eram 8 pessoas, eles tinham acesso a uma geladeira própria e uma despensa, ambas localizadas no segundo andar da casa. E enquanto isso, os outros filhos dividiam quartos coletivos no terceiro andar, ou então ficavam limitados a uma alimentação de qualidade inferior. No café da manhã, pão sem manteiga. No almoço e jantar, o mesmo cardápio: arroz, macarrão e salsicha. No segundo andar da casa, havia o quarto da Flor de Lis e do Anderson. E no cômodo ficava a geladeira à disposição desse grupo. No livro também é muito legal que é interessante que eles colocam toda essa parte técnica também da casa. Porque a casa era financiada por 2 irmãos empresários que conheceram a Flor de Lis por uma reportagem na TV e queriam ajudar. E mostra também que esses caras, eles incentivaram ela a criar uma ONG, né? E aí ela chegou a criar uma ONG uma época para eles poderem reverter doações para ela também, né?
porque se Sim. você é ONG, você consegue receber doações de empresa. Só que aí depois ela fechou a ONG, porque ela não queria que fosse uma ONG. Ela queria que ela fosse a figura, né? A mãe, a pessoa Flor de Lis. Não é uma pessoa jurídica, é a pessoa física. Então ela acabou fechando. Então é bem interessante. Porque tem muito desse rolê do tipo, quero aparecer mais do que a ação em si, né? Exatamente. Então, as pessoas às vezes ficam... Eu realmente não sabia quem que sustentava essa casa, como é que eles conseguiam dinheiro, né? Antes dela conseguir ser eleita, enfim. Era esses caras que pagavam a casa, eles pagavam o financiamento da casa. Então, eles recebiam ajuda da igreja também, né? Dos fiéis da igreja, enfim. Flor de Lis não tinha com ela um tratamento de amor de mãe e filha, conta Roberta, uma das filhas adotadas. Diane, a outra filha, também disse: entre os filhos adotivos, a sensação que tem é que foram e são usados por Flor de Lis e Anderson. Diane expressou a sensação de que os filhos adotivos eram utilizados para promover a imagem pública da Flor de Lis, sem serem tratados com o mesmo carinho que os biológicos. E aí eu acho que realmente foi uma questão... como eu comentei, os primeiros ali, o núcleo mais próximo, foi quando ela realmente estava querendo fazer algo social, né? E aí, o bem, né? O bem. E depois, os que realmente depois não receberam esse carinho, esse amor de mãe, e estavam ali só como uma propaganda religiosa e política, e... aí ela já tinha perdido esse fogo, né, de ajudar as pessoas, e estava querendo a fama mesmo, e querendo o reconhecimento, e querendo poder sobre outras pessoas. Alguns filhos relataram castigos físicos, controle rígido da rotina e até privação de comida, né? É o combo, né, galera? Checklist aqui do caso. É o bingo. Anderson era descrito como autoritário e controlador, e a casa seguia regras duras impostas em nome da fé e da ordem familiar. Vários dos filhos disseram que tinham medo dele e que ele agia com favoritismo. Há também registros de que a casa era dividida em facções, com grupos, né, que a gente disse, né, que tinham privilégios ou não. A relação entre esses grupos, né, era muito tensa, com ciúmes, disputas por atenção e acusações mútuas. Porque, né? Muita gente, né? Acaba que vai criando um grupinho, enfim. Gente, se na faculdade... Imagina todo esse povo numa casa só, no trabalho. Mano. Nossa, cara. Deus me livre. Muitos filhos foram obrigados a trabalhar em funções domésticas, religiosas e políticas, como cuidar da igreja, fazer tarefas de casas ou ajudar na campanha da Flor de Lis. Há relatos de exploração emocional e espiritual com o uso da religião para justificar a obediência cega. Sim. A Roberta Santos relatou que as regras da casa não eram aplicadas igualmente e que os filhos biológicos recebiam mais presentes e tinham mais liberdade para passeios. A Kelly dos Santos observou que os filhos biológicos ganhavam os melhores presentes, enquanto os adotivos recebiam itens de qualidade inferior ou usados. Apesar da imagem de família perfeita, a relação da Flor de Lis e Anderson não era tão simples. Havia conflitos e disputas internas no relacionamento, muitos dos quais envolviam a dinâmica familiar e a administração da casa. A convivência com tantos filhos e a pressão da vida pública não ajudariam a manter a estabilidade emocional do casal. Uma coisa que me marcou, né, que um dos filhos deu depoimento no livro, é que eles falam que existiam basicamente o grupo dos privilegiados, né, que era esse grupo mais próximo, de 8 pessoas, o grupo dos que tinham afazeres, que, tipo, eles tinham que trabalhar e dar todo o dinheiro que eles ganhavam para ajudar na casa, e o grupo dos que tinham os afazeres domésticos, que tinham que cuidar da casa, que tinham que fazer coisas da igreja também. Então, basicamente, eles eram separados em quem faz tarefa. Quem não faz nada, não precisa fazer, porque é privilegiado. Quem tem que trabalhar fora e quem faz trabalho dentro de casa. Então, eram essas três distinções e castas, né, basicamente, que você tem dentro da casa. E que acaba aí, isso, tendo essa relação assim, também já causa conflito, né? Porque você tem o tratamento desigual entre pessoas. Então, tipo, é impossível você não ter um conflito com isso, assim. Flor de Lis era conhecida apenas em círculos evangélicos e comunidades locais do Rio de Janeiro, por seu trabalho social com as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Em 2009, foi lançado o filme Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar, baseado em sua vida. O filme teve a produção da Globo Filmes, onde o longa retrata a trajetória de Flor de Lis, uma mulher de periferia do Rio de Janeiro que, movida pela fé e pelo desejo de ajudar o próximo, começa a acolher crianças e adolescentes em situação de risco social, vítimas de abandono, drogas e violência.
a história culmina com o reconhecimento de seu trabalho, mostrando como uma mulher comum se tornou um símbolo de compaixão e ação social através da fé. O elenco principal contava com Débora Seco, como Flor de Lis jovem, Letícia Sabatella e Bruna Marquezine também interpretam frases da vida de Flor de Lis. E tinha participações de atores como Reinaldo Gianecchini, Cauã Raymond, Aline Moraes e outros vários famosos da época. Nenhum dos atores recebeu cachê para fazer o longa, e o projeto foi criado com a intenção de que o lucro da bilheteria fosse investido no que era alegado como o maior sonho da vida de Flor de Lis, sua casa própria. E nessa época, foi produzido pela Globo Filmes, né? Isso daí, porque foi a partir de uma reportagem da Globo mesmo, né? Do jornal Globo. Tem detalhes disso no livro também. Na verdade, o diretor, ele queria fazer um documentário. Sim. Né? Era a intenção dele. Só que aí, eles, inclusive, conseguiram convencer a Flor de Lis a interpretar ela mesma no filme, pra dar mais credibilidade, né? Eu vi partes. Então. É o caos. E só que eles começaram as gravações e tal, e foram se consultar com o pessoal do direito, e aí o pessoal falou assim, olha, tem problema, porque tem alguns filhos que comentam sobre o envolvimento deles com o tráfico, crimes que ainda não prescreveram. Uhum. Então, se vocês falarem que é um documentário, é capaz de dar problema na justiça. Dá ruim. Tá falando. Dá ruim. E aí eles, então vamos mudar e fazer um filme baseado em fatos reais, porque aí você não precisa dizer o que é verdade e o que não é. Entendeu? Sim. E você pode só dizer, o envolvimento com tráfico é só ficção, já passou, não existe. E aí, mudou a produção aí, a produção era toda, não tinha muito dinheiro, não. Todos os atores aceitaram sem cachê, sem nada, muita gente famosa, muita gente. Esse filme absurdo. O que eu ia falar era que, então, começou a ter muitas reportagens na época do jornal Globo mesmo, entendeu? Sim. Foi quando teve essa ideia. E nisso, ela já tava muito popular no Rio de Janeiro, por exemplo. Sabe? Dentro desse meio do Rio de Janeiro. E quando foi lançado o filme da Flor de Lis, ela apareceu em vários programas de televisão da Globo. Ela aparecia em programas tipo Xuxa entrevista ela. Se eu não me engano, o Jô Soares entrevista ela. Então, ela se torna um grande símbolo mesmo de uma questão que tá tendo. Porque também foi uma mesma época em que tinha novelas da Globo que falavam sobre crianças desaparecidas, então, foi todo esse mesmo mote do início dos anos... pós anos 90, na verdade, sabe? Isso. Então, é isso que eu ia falar. E aí, enfim, o filme era pra ser, né? O diretor dá alguns depoimentos. O filme é bem ruim, tá, gente? Só... E assim, a produção foi baixíssima, então ele até fica puto, porque ele não queria nem... Porque a intenção dele era fazer o filme pra eles distribuírem nas igrejas, né? Que era isso que eles faziam, porque eles também faziam shows em outras igrejas, né? Com a banda. E aí ele falou, beleza, vamos fazer esse filme, vocês distribuem pra mostrar o trabalho da Flor de Lis com as crianças e não sei o quê. E aí o próprio cara ficou puto quando botaram lá o filme estreando no Festival do Rio, sabe? Ele falou, cara, a produção nem foi feita pra ser passada no cinema, vai ser distribuidora foi a Globo Filme, gente, pelo amor de Deus. Exato, foi depois que o filme tava pronto já, e daí, mano, tiveram que mandar o filme pros Estados Unidos pra melhorar o áudio, de tão ruim que tava a captação. E é bem ruim mesmo, gente. Não assisti, então não sei opinar. Mas realmente você vê aí como as pessoas acreditavam, né, no que ela tava fazendo. E você tem também alguns artistas, que nem a Fernanda Lima. Ela também participou do filme, e aí ela se envolveu tanto ali com umas filhas da Flor de Lis, que ela contratou algumas meninas pra ser babá dela, dos filhos dela. Na época ela já tinha filhos gêmeos. E ela conversava, assim, com essas meninas, e aí ela começou a ficar, tipo, meio assim, com medo, assim, da situação delas, porque elas diziam com naturalidade, assim, não, porque a gente não pode estudar, a gente não pode fazer faculdade, porque a Flor de Lis não deixa. A gente só pode sair de casa quando a gente casar. A gente tem que dar todo o nosso dinheiro pra ela. Então, tipo, ela viu que a situação não era todo esse mar de rosas que eles tinham mostrado no filme, né? Que, tipo, é a salvadora dessas crianças e adolescentes. Então, você vê aí que, para algumas pessoas, quem se aproximava mais, né, da família conseguia... Não demorava muito tempo para eles conseguirem ver toda essa dinâmica e essas coisas erradas, né, que aconteciam. Sim. Bom, depois do lançamento do filme, a Flor de Lis passou a se aproximar da gravadora carioca MK Music. Até então, ela tinha lançado discos independentes e um com distribuição da Apacentar Music, selo da então banda Toque no Altar.
Em 2010, ela assinou com a MK e lançou seu primeiro álbum, chamado Fogo e Unção. Ela passou a se apresentar em igrejas e eventos evangélicos por todo o Brasil. Suas letras eram centradas na fé, superação, perdão e amor cristão. Ela fez parcerias e apresentações com cantores consagrados no meio gospel, como Cassiane, Fernanda Brum e outros. Ela participava de congressos, shows Cassiane gospel... eu conheço, que minha vizinha adorava. É só música sofrida da Cassiane. Tem uns que é só sofrência, né? Enfim, ela também aparecia em programas de TV cristão, como os da Rede Gospel e da TV Boas Novas. Seu ministério musical era vinculado à igreja fundada por ela e Anderson, e sua carreira reforçava a imagem de missionária, mãe e mulher de fé. O que eu ia comentar também, acabei esquecendo. O filme, como era uma produção pequena, a distribuição não foi muito grande, eles não tinham muitas cópias, né? E aí o diretor ficou puto porque ele descobriu que o Anderson estava fazendo cópias piratas do próprio filme pra vender na igreja. Pô, mas eu assim... E o cara ficou, pô, como assim? Aí ele, eu quero vender na igreja, não era esse o objetivo? Eu vou vender na igreja. Errado. Eu achei ótimo, mano. É tipo, quem que é aquela MC que também botava a música dela no SoundCloud para as pessoas baixar no Forchat? Ai, MC... Foi a Mirella, não foi? Não foi. Não foi a Mirella. Enfim, não lembro. Achei incrível. Bom, a presença da Flor de Lis nas redes sociais cresceu ao longo dos anos, principalmente através de Instagram e Facebook, onde ela compartilhava mensagens de fé e fotos com seus filhos, igrejas e seguidores. Como líder de sua própria igreja, ela se apresentou como uma figura de autoridade religiosa, frequentemente pregando sobre o papel da mulher na fé cristã e reforçando valores tradicionais da família e moral cristã. Eles têm essa trajetória também da igreja, né? Que eles começaram pequenos e conseguiram ir aumentando e abriram várias filiais, inclusive, né? Mas ela ficava só, o casal, no caso, né? Ela e o Anderson, eles pregavam só na igreja principal, porque eles diziam que era onde tinha mais estrutura, mais luz, era tudo mais... Tinha até, assim, como é que chama? 2 tronos para eles sentarem lá em cima, enfim, pregarem. Então, nas outras igrejas, eles só seguiam o que ela dizia, né? Mas ela não ia. Bom, a primeira tentativa de Flor de Lis de entrar no mundo da política se deu em 2004, quando ela se candidatou sem sucesso ao cargo de vereadora na Câmara Municipal de São Gonçalo, obtendo apenas 2.262 votos válidos e não sendo eleita, né? Lembrando que 2004 foi antes do lançamento do filme, ou seja, não era tão famosa. Né? Depois do lançamento do filme, em 2016, né, pelo PMDB, ela tentou concorrer à Prefeitura de São Gonçalo e chegou a figurar como pré-candidata. Em 2019, tomou a posse como deputada federal eleita no PSD, no estado do Rio de Janeiro, nas eleições de 2018, sendo a mulher mais votada do estado, com mais de 196 mil votos, totalizando 2,55% dos votos válidos. Gente, pra caralho. Isso aí me surpreendeu muito, porque eu achei que ela já tinha uma carreira política antes. Não. Pra ter recebido tanto voto assim, eu fiquei, mano, como assim? Da onde saiu essa mulher, né? Eu pensei, ela deve ter, sei lá, uma carreira política, né? Faz tempo. Não, era o primeiro mandato dela, ela conseguiu ser eleita assim. E aí você vê o poder aí da igreja, né? Sim. Ganhar voto, para o bem e para o mal. Bom, me perdi aqui. Achei. Logo no início do mandato, já começou a se envolver com temas de como proteção à família, família e políticas públicas para as mulheres. Opa, errei tudo. Logo no início do mandato, já começou a se envolver com temas como proteção à infância, família e políticas públicas para as mulheres. Ela era uma defensora da educação cristã e de valores tradicionais da família, que eram centrais em atuação tanto na música gospel quanto na política. No início de seu mandato, ela foi muito ativa nas redes sociais, com publicações focadas em sua fé e suas ideias conservadoras. Isso ajudou a consolidar sua imagem como líder religiosa dentro da Câmara dos Deputados, fazendo com que ela conquistasse apoio da bancada evangélica. Em março de 2018, ela e o marido foram alvos de bandidos. À época, Anderson disse que teve um livramento na tentativa frustrada de um assalto, e ele disse que mesmo com tanta violência, eles não deixariam de acreditar na restauração das pessoas. Em 6 de junho de 2019, poucos meses após sua posse, o casal saiu na noite de domingo para jantar em um restaurante na Praia de São Francisco, na zona sul de Niterói. Em seu relato a policiais militares, Flor de Lis diz que à altura do McDonald's, ainda no bairro de São Francisco, percebeu que o casal estava sendo seguido por homens em 2 motocicletas, mas que foram para casa normalmente.
Anderson do Carmo foi assassinado dentro da casa onde morava. Segundo a polícia militar, isso tudo foi tipo... Isso tudo eu peguei tudo notícia que saiu no dia, sabe? Uhum. O pastor de 42 anos foi executado por volta das 4 horas da manhã com diversos tiros após chegar em sua residência no bairro de Pendotiba. Ele chegou a ser socorrido para o hospital de Niterói Dor, no bairro de Santa Rosa, mas não resistiu aos ferimentos. Pelo menos 7 de cerca de 30 tiros disparados contra o pastor evangélico Anderson do Carmo de Souza atingiram a região pélvica dele. Aí já desconfia, né, meu querido? 30 tiros na virilha, porra. Aí você já vê que é pessoal, né? Que é realmente... E muito provavelmente vingança de cunho sexual, mas é algo que a pessoa conhece, né? Mas tinha aí já coisas muito estranhas já nessa primeira noite aí que aconteceu o assassinato. O livro é bem detalhado sobre isso, tem todos os depoimentos dos filhos, enfim. Uma coisa ele estava de cueca na garagem quando ele morreu, ele foi baleado. Ou seja, eles tinham entrado por uma porta que dava para um closet. E nesse closet, que era o closet deles, tinha uma escada que subia direto pro quarto deles. E a Flor de Lis disse que entrou por ali, foi pro quarto dela. E ele voltou, provavelmente ele já estava no closet tirando a roupa e alguém chamou ele pra fora e ele saiu. Tem depoimentos de um dos filhos que morava nos fundos, tinha uma casinha nos fundos, que ele viu 3 vultos. Depois dos tiros, ele saiu, olhou na janela e viu 3 vultos saindo da garagem. E uma coisa muito, muito interessante é que a Flor de Lis já estava no segundo andar, no quarto, e aí aconteceram os tiros e ela foi correndo no quarto da filha, gritando que tinham matado o Anderson, antes de ter descido lá. Então, como ela sabia que já tinham matado ele? E como ele sabia que era ele que tinha tomado vários tiros? Sim. Muitas indagações. E demoraram meia hora pra levar ele pro hospital. Tem isso também. Por volta das 9h30, uma equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí realizou uma perícia no local do crime. Na época, em nota divulgada nas redes sociais de sua esposa, a assessoria informou que Flor de Lis estava muito abalada e ainda não tinha como se pronunciar. O pastor Anderson estava cumprindo um ministério maravilhoso de redenção de almas em uma luta diária para evitar que o ódio continue a ceifar vidas por falta de Deus no coração dos seres humanos. Hoje é um domingo muito triste em nossas vidas. Pedimos a oração de todos, disse o comunicado. Adoro que a Jéssica colocou aqui no roteiro, a queridíssima Damares. Não, mas eu precisava incluir essa parte? Não. Mas eu resolvi citar porque sim. Ai, mano, é melhor que falar essa desgraçada. Não, eu precisava falar sobre o pronunciamento da Damares sobre esse assassinato? Não. Que citar aqui sim. Bom, ela falou assim: estou profundamente abalada com a notícia do assassino do meu querido amigo e pastor Anderson Carmo, esposo da minha também amiga deputada Flor de Lis. Uma pessoa ímpar, exemplo para tanta gente. Pai de 56 filhos, a maioria adotivos. Que coisa, né? Que coisa. Olha, que eu achei muito engraçado, enfim, né? Realmente, família de bem. Muito tudo bom. Gente boa. Tudo pessoas de Deus. 2 dias depois, no dia 18 de junho, Lucas dos Santos, de 18 anos, um dos filhos adotados, por Anderson, se entregou como um dos executores do assassinato dele, ocorrido na madrugada de domingo. E que um dos mandantes do crime, ele já chegou falando, teria sido Flávio Rodrigues de Souza, de 38 anos, filho biológico de Flor de Lis. Ambos foram presos. Flávio de Souza tinha um mandado de prisão pendente por violência doméstica e foi preso durante o sepultamento do corpo de Anderson no cemitério memorial de Niterói, no bairro do Laranjal, em São Gonçalo. Um velório animado, né, galera? Já Lucas foi preso no momento em que estava prestando depoimento. Contra ele, havia um mandado de apreensão por tráfico de drogas quando ele era menor de idade ainda, O motivo do crime seria uma traição que Anderson estaria mantendo, uma relação amorosa extraconjugal, traindo então a Flor de Lis. Ao prestar o depoimento, Lucas se contradisse e teria
decidido confessar o crime e acusar o Flávio de ser um dos mandantes, depois que policiais mostraram imagens de câmeras de segurança em que ele aparece na cena do crime. Transtornado, o Lucas incriminou o Flávio e contou detalhes que estavam auxiliando a polícia na investigação. Flávio confessou ter dado 6 tiros no padrasto e que seu irmão Lucas ajudou comprando uma arma. Basicamente, né, descobriram por quê. Esqueceram que tinha câmeras na rua, né? Sim. E aí, apertaram um pouquinho o Lucas. E o Lucas... o Lucas, coitado, mano. É um caso interessante também você pegar o livro pra ver sobre ele. Porque o Lucas, ele foi adotado, entre muitas aspas, né? Nem chegou a ser adotado, quando ele tinha, acho que 15, 16 anos. Ele já tava com envolvimento com tráfico. E ele tinha mais 4 ou 5 irmãos que eram crianças que foram adotados pela Flor de Lis. Então, ele tinha muito essa pressão de que os irmãos dele tinham um lugar pra morar, por causa dela. Só que ele voltou a ir pra rua e se envolver com o tráfico. E ele, por ter esse envolvimento com o tráfico, os outros irmãos que estavam ali fazendo o plano pra matar o Anderson queriam que ele matasse o Anderson. E fizeram propostas pra ele matar o Anderson. Inclusive, a própria Flor de Lis fez proposta pra ele matar o Anderson. Já que é traficante, né? Exato, exatamente. E ele negou. Ele falou, não vou fazer isso. Só que aí o Flávio pediu pra comprar uma arma, né? Que ele conhecia os caras. E aí ele levou o Flávio pra comprar uma arma com ele. Enfim, levou ele até comprar essa arma do crime. E aí o Lucas, nessa época também, ele já não... Ele tava na casa, mas assim, ele já não se envolvia tanto com a família. E ele ele trabalhou um tempo numa mecânica, porque ele passou um tempo na rua depois, e aí todo dia, na hora do lanche, sei lá, ele parava na frente de uma mecânica e ficava olhando os carros. Ele gostava muito de carro. E aí o casal, que era dono da mecânica, conversou com ele, falou, você gosta de carro? Vem cá trabalhar com a gente. Deram um trabalho pra ele. E eles foram se aproximando muito dele. E a mulher ela considera ele como um filho, assim, essa dona da mecânica, né, que era a patroa dele. Então, o Lucas, depois que foi preso, a família inteira, né, esse círculo próximo da Flor de Lis, a própria Flor de Lis também, tentou manipular ele e pressionar ele a confessar pra liberar o Flávio, que era o filho biológico dela. E a única pessoa que tava do lado do Lucas era essa mulher, que considera ele como filho, que foi quem ajudou ele, e que falou, o que você vai fazer? Você vai negar, usar o advogado que a Flor de Lis te der, você vai usar um defensor público. Porque eles não estão agindo pelo teu interesse, eles estão agindo pelo interesse deles. Sim. E a Flor de Lis, inclusive, falou pra ele, se você confessar, depois eu vou te ajudar, porque eu sou deputada federal, eu tenho contatos. Então, o Lucas teve muita coragem, foi aí um menino que realmente, ele teve muita coragem, gente, de peitar essa gente aí, porque ele tava numa situação péssima, e todo mundo forçando ele e pressionando pra que ele assumisse um crime que ele não cometeu, que foi o de assassinar. Que pra eles era muito mais fácil, né? Falar, olha, ele era traficantezinho já, né? Exatamente. O adolescente desvairado aí, a gente tentou ajudar, ó. Exatamente. Tentamos ajudar e olha o que ele fez, né? Então, é isso. É bem interessante a história do Lucas. Vale a pena ver isso. A mulher essa que ajuda muito ele é a Regiane, é o nome dela. Então, vale a pena citar ela aqui também, que foi uma pessoa incrível e que até hoje, assim, continua ajudando ele e ficou do lado dele até hoje. Legal. A investigação continuou mesmo após as prisões. Vários filhos da Flor de Lis, biológicos e adotivos, prestaram depoimentos que indicavam que havia insatisfação da mãe com o Anderson, por ele estar controlando as finanças da casa e da igreja, além de ter se tornado uma figura dominante. Relataram que ela teria tentado envenenar o Anderson ao menos 4 vezes, colocando substâncias em suas refeições, o que foi confirmado por outros moradores da casa, e teria incentivado ou pressionado os filhos a resolverem o problema. Ele realmente foi hospitalizado várias vezes, o Anderson, e depois bateram ali os sintomas com envenenamento. E a polícia disse que não fez exames de sangue e tal, porque na época a polícia do Rio de Janeiro não tinha todos os materiais necessários pra fazer a reação, os reagentes. Mas, gente, sério, se eu tô passando mal, a galera fala, tô achando que é envenenamento, eu vou continuar comendo naquela casa? Vou não. Mas é que eu não sei se ele... Eu acho que ele não sabia. Ah, amiga... Bateu toda vez que ele come feijão, dá uma... Ele dizia que tinha problema de estômago.
Aí que gastrite é essa, hein, meu amigo? É, gastrite, exato. Só que aí teve uma vez que uma criança quase morreu porque tomou um leite que era pra ser um suco, sei lá, que tava envenenado pra ele. Uhum. Uma criança não, uma das filhas, uma das netas da Flor de Lis, né? E, enfim, aí tem envolvimento de filhos, né? Mas desde que a Flor de Lis virou deputada, que ela foi morar em Brasília, e aí tava só ela e o Anderson. E, cara, o Anderson, ele tinha muita lábia, né? Então, ele conseguia, basicamente, ser um deputado em Brasília sem ser eleito deputado, sabe? De tanto controle que ele tinha lá. E a Flor de Lis estava odiando essa situação, porque, assim, ele determinava até a roupa que ela usava. Ele marcava todas as reuniões que ela tinha que participar, ele mandava em tudo, literalmente tudo que ela tinha que fazer, o que ela tinha que falar, tudo. E aí ela tava muito puta com a situação, ela tava realmente, mandava mensagem pros filhos, dizendo, não aguento mais, vamos dar um jeito de acabar com esse cara, enfim, né? E uma coisa interessante que ela dizia que era fazer o quê, né? Separar não dá, porque é errado aos olhos de Deus. Eu acho isso incrível, incrível. Não pode separar, mas matar pode. Foram descobertas algumas conversas de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, entre Flor de Lis e alguns filhos, que demonstravam tentativas anteriores de eliminar o Anderson. Havia mensagens com sugestões de envenenamento e outras com conteúdos que mostravam que Flor de Lis estava ciente dos planos. A Polícia Civil afirmou que a linguagem usada nas mensagens evidenciava que ela não apenas sabia, como também incentivava o crime. E aí o Anderson teve uma vez que ele, inclusive, ficou sabendo de uma mensagem que tinha um plano pra matar ele saindo numa concessionária. Só que eu acho que aí ele achou que o poder dele naquela casa era muito maior do que era, né? Porque o que ele fez, ele só mandou pararem com aquilo. Ele ficou sabendo e, tipo... Parem de tentar me matar. Exato, foi tipo isso. Ele não tomou nenhuma providência. Parem de tentar me levar de arrasta. Parem com essas ideias aí, parem com essas brincadeirinhas bobas. Foi tipo isso. Porque ele realmente acreditou que o poder dele, a influência, era tão forte quanto da Flor de Lis, sendo que não, né? Quem mandava realmente em tudo ali era ela, então... E entre muitas aspas que a gente sabe sobre salvar, mas querendo ou não, ela salvou a vida de uma galera ali. Entendeu? Sim. Eles todos estavam em dívida com ela, né? Não com ele. Exatamente. As tentativas de envenenamento com arsênico e remédio foram reforçadas por laudos periciais e testemunhas. Anderson chegou a passar mal várias vezes antes de ser assassinado, mas não desconfiava da esposa. A investigação mostrou que a família vivia em um ambiente de controle, medo e divisão. Alguns filhos relataram que ela dividia os filhos entre fiéis e rebeldes e usava o amor e a fé como manipulação emocional. Havia disputas internas por poder, herança e protagonismo dentro da igreja e da vida pública da mãe. Ai, clima bom, né? Casa gostosa. Casa gostosa. Porque o Misael, foi o Misael que era vereador também? Que já tinha carreira pública, Sim. né? Ele conseguiu ser eleito antes dela ser deputada, né? Então... E o Anderson tinha planos de concorrer à prefeitura, e o Misael também queria, então tinha todo esse joguinho assim, tipo, mano, sabe? É muita tensão dentro de uma casa só. Escutas autorizadas pela justiça mostraram a Flor de Lis tentando manipular testemunhas e orientando filhos a alterar versões dos fatos. Ela também falava com aliados sobre a estratégia de se proteger usando o mandato parlamentar, já que tinha imunidade. E isso, desde o início, atrapalhou demais as investigações, porque todo mundo realmente, todos os filhos, todo mundo envolvido nessa lambança aí, sabia que ela tinha imunidade e eles se aproveitaram disso. Ou seja, tem relatos assim de o celular do Anderson sumiu no meio da confusão, o celular dela sumiu, o celular de outra filha sumiu, tava tudo na bolsa dela que a polícia não podia revistar, depois se livraram dos celulares. Teve aí muita coisa, né, que ela pôde ali manipular nas investigações, inclusive com influência política, né, que por conta dessa imunidade parlamentar demorou um tempo, e também a investigação da polícia também demorou muito por conta do número de pessoas que eles tinham que falar. Imagina você colher depoimento, assim, só ali naquela casa tinha 40 pessoas, mínimo 50. Então... é muita gente pra você conversar, pra você trocar informações e bater tem que priorizar as pessoas próximas, os filhos, 50.
Exato, cara. Como é que você... Cara, é uma estrutura gigantesca, assim, uma mão de obra, né, de pessoal, assim, fizeram realmente uma força-tarefa, assim. Por isso que demorou tanto, né, pra investigar, porque era muita gente, realmente. Você pegar depoimento de todo mundo. E aí você pega depoimento de um, amanhã você vai falar com o outro, já tá, todo mundo vive na mesma casa, cara. Como é que você vai, sabe? É tipo, eles conversam entre eles, é muito difícil, é muito difícil. O Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu que a Flor de Lis arquitetou, incentivou e deu suporte ao plano. E em 24 de agosto de 2020, ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio pela morte do marido. No mesmo dia, a Polícia Civil, em conjunto com o MP do Rio de Janeiro, prendeu 9 pessoas ligadas ao assassinato e fez busca e apreensão no endereço da pastora. E... tem os relatos dessas buscas, que eles fizeram várias buscas, né? E aí, tipo, mano, era muita gente naquela casa, e aí gente entrando, gente saindo, gente conversando, gente atrapalhando. Assim, os policiais ficaram quase malucos, porque era a gente interrompendo o tempo inteiro. E aí nessa confusão, porque você vive numa dinâmica onde não tem tanta privacidade, eles estão acostumados. Exato, exatamente. E aí só conseguiram fazer realmente a busca quando falaram, não, chega, ó. Todo mundo que tá dentro da casa fica nessa sala e todo mundo que tá fora vai ficar fora até nós terminar. E aí eles conseguiram fazer a busca na casa, porque foi muito difícil, realmente, assim. E outra coisa que eu ia comentar... enfim, pessoas que foram presas também, além dessas pessoas envolvidas, né, no plano de assassinato do Anderson, foram presos não, porque já estava preso, mas era um miliciano que estava preso, e a esposa dele, que eles estavam na mesma prisão que o Lucas e o Flávio. Uhum. Ele entregou... Por ele estar lá há muito tempo e tal, ele tinha acesso porque ele fazia parte da limpeza da prisão também. Ele era dos detentos que fazia a limpeza. Então, ele entregou uma carta da Flor de Lis para o Lucas, que o Lucas reescreveu a próprio punho, confessando tudo e dizendo que quem tinha arquitetado tudo tinha sido o Misael e o Daniel. E o Misael, justamente por essa... negócio político, né, que eles tinham essa fricção política entre os dois. E aí depois, essa carta, né, ele entregou pra esposa, enfim, e que a Flor de Lis tentou usar essa carta como prova, dizendo que o Lucas tinha confessado tudo, enfim, mas, né, foi aí que aquela mulher que eu falei que ajudou o Lucas e tal, falou pra ele trocar de advogado, e aí eles conseguiram provar que a carta, ele só copiou, daí que ele entendeu que a Flor de Lis só queria usar ele como bode expiatório, né? Que aí que ele se afastou e começou a colaborar mais com a polícia também. Então, tinham ali os 3 principais que colaboraram muito com a polícia, foi o Daniel, o Misael e o Lucas. O Daniel, principalmente, depois que ele descobriu que ele tinha uma mãe biológica, que o Anderson não era o pai dele, e que a mãe foi afastada pela Flor de Lis, não porque ela quis, né? Então, são os 3 que mais ajudaram a polícia, assim, porque eles não concordavam com o que tinha acontecido. Então tem toda essa situação também, esse cara aí que tá junto nesse bolo, que foi pra julgamento também, justamente por ter esse envolvimento aí de falsidade ideológica e algumas outras acusações dessa carta aí que ela fez o Lucas escrever com as palavras dela. Uhum. Na madrugada do dia 13 de novembro de 2022, após 7 dias de julgamento intenso, foi lida a sentença que colocou o fim do caso que chocou o país. O julgamento foi marcado por longos depoimentos de testemunhas, interrogatórios dos réus e acalorados debates entre a defesa e a acusação, que apresentaram dezenas de provas e confrontaram versões contraditórias da história. Durante as oitivas, testemunhas de defesa e as réis relataram sofrer ou saber de abusos sexuais cometidos pelo pastor na casa, com Flor de Lis, filhas e neta. Testemunhas de acusação negam saber de episódios de crimes sexuais do pastor, postura também adotada pelo advogado da família. Eu não sei, essa parte realmente não tem nada. Que tem relatos durante o julgamento. O julgamento das meninas. Né? Exatamente. As netas dele, as filhas dele relatam isso. A Simone, né, que é a principal, que estava envolvida com o assassinato. O que, a minha teoria, Flor de Lis se sabia, não fez nada em relação a isso. O motivo dela não é esse. Mas eu acredito sim que a Simone tinha, sim, motivos pessoais, e aí provavelmente envolvendo abuso, porque tem um relato de uma testemunha que diz que ficou, né, que ela contou que o Flávio deu alguns tiros, segurou
ele e a Simone deu os tiros na virilha. E eu acho que esses tiros na virilha realmente é muito significativo, né? Porque, tipo, não tem por que um homem atirar na virilha de outro homem, assim, logicamente, né? Não é nem na lógica, é no instinto, né, se atirar. Então, pra mim, isso realmente veio de alguém que tem esse motivo de abuso sexual, A gente sabe? fala mais um pouco disso aqui na frente. Ai, desculpa. Não, mas estou me adiantando. Mas, enfim, eu acho que, assim, a Simone, o envolvimento dela, o motivo dela cometer o crime foi esse. Eu acredito que sim, que ele tinha... Porque, né, gente, eu não vou duvidar que um cara, pastor evangélico, esteja abusando de mulheres com acesso a tanta mulher e criança dentro daquela casa, né? Então, sempre acredito. E tem bem mais de um relato, sabe? Exatamente, E, enfim, elas procuraram ajuda psicológica, né, depois, enfim. A Flor de Lis e os outros réus não responderam às perguntas do Ministério Público, direito garantido na lei sobre os abusos sofridos por ela, e a advogada Janira Rocha conduziu o interrogatório e perguntou quem é o autor do homicídio do pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis. A advogada questionou o motivo do crime. É muito difícil para mim falar, mas foi a ciência, os abusos na minha casa, disse a pastora. Eu não tinha conhecimento, eu amava o meu marido, ele era tudo para mim, era a minha vida. Houve desconfiança uma única vez com minha filha Kelly. Ela continuou seu relato. No início do nosso casamento era muito bom, foi um início muito bom. Quero ressaltar que casei com ele por causa dos problemas muito fortes que tinha na época. Sempre tive costume de assinar documentos sem ler. Depois de casada, começou a me bater. Ele me batia, depois ele parou com essa prática de me bater. Depois ele se tornou uma coisa assim, muito doída, muito sofrida. É isso. Convocada pela defesa dos réus, 2 netas da Flor de Lis e filhas de Simone relataram saber de episódios de abuso sexual. A última a depor, a Rafaela Oliveira, neta de Flor de Lis, revelou ter sido estuprada pelo pastor quando era adolescente ainda. Lohane dos Santos, neta da ex-deputada, narrou que sofreu episódios de importunação sexual do pastor, mas não contou sobre os supostos abusos sexuais de Anderson do Carmo, porque não se sentiam confortável na delegacia com 4 homens. Ela ainda narrou que uma vez o pastor tentou levá-la para um motel. A testemunha é filha de Simone Santos e André Luiz, também réus pela morte do pastor. Durante os depoimentos, diversas testemunhas apontaram que o pastor era o responsável pela administração financeira e política da carreira da Flor de Lis, e eles teriam uma divisão sobre os lucros da carreira gospel da ex-deputada. 60% ficaria com o Anderson, para custear também a casa, e o restante com a pastora. A ex-deputada Flor de Lis dos Santos de Souza foi considerada culpada e apontada como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em junho de 2019. A justiça concluiu que ela planejou o crime e contou com o envolvimento de alguns dos filhos para executá-lo, motivada por conflitos familiares, controle financeiro da igreja e desentendimentos conjugais. Flor de Lis foi então condenada a 50 anos e 28 dias de prisão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Ela foi sentenciada pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, tentativa de homicídio duplamente qualificado em envenenamentos anteriores, uso de documento falso durante o processo e associação criminosa armada. Além de sua filha biológica Simone Santos Rodrigues, também foi condenada. Outros 3 réus no processo, o André Luiz de Oliveira, filho afetivo, Marzi Teixeira da Silva, filha afetiva, e Rayane dos Santos Oliveira, neta da Flor de Lis, foram absolvidos, pois, segundo o júri, não havia provas suficientes para condená-los por participação direta ou coautoria no assassinato. A leitura da sentença foi acompanhada por forte comoção no tribunal, especialmente após a acusação afirmar que o crime foi resultado de uma rede de manipulação e influência dentro de um lar que se apresentava como símbolo de fé, mas escondia conflitos graves. A Flor de Lis está atualmente presa no complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, cumprindo a pena por homicídio qualificado. A ex-deputada enfrenta problemas de saúde na prisão, incluindo um AVC, desmaios e crises convulsivas. Apesar da condenação e da prisão, Flor de Lis continua negando ter planejado o crime e afirma estar lutando contra a morte. Ela também tem se manifestado sobre problemas de saúde e a falta de apoio que tem recebido das autoridades. Mas também, né, minha filha? Né? Fazer o quê? Acontece quando você é condenado por assassinar seu marido, né? Sua filha Simone divide a cela com a mãe. Flor de Lis começou um relacionamento com Alan Soares, CEO da Realize Music Produções, empresa especializada na organização de shows e eventos religiosos. O relacionamento entre Alan e Flor de Lis começou por volta de 2020, tornando-se público em 2021, pouco antes da prisão dela.
Apesar da diferença de idade, Flor de Lis tem cerca de 35 anos a mais. Olha só, que coisa. Parece até um padrão, né? O casal manteve o relacionamento mesmo após a condenação da ex-deputada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Isso aí. Alan acompanhou de perto o julgamento e chegou a solicitar a oficialização da união de Flor de Lis, visando obter direitos a visitas íntimas no presídio de Talavera Bruce, onde ela estava cumprindo pena. O noivado chegou ao fim em janeiro de 2024, durante uma visita de Alan à penitenciária. O término foi atribuído a diversos fatores, incluindo a desaprovação de alguns filhos de Flor de Lis que acusavam ele de ser um aproveitador, e a orientação da equipe jurídica de Flor de Lis, que via o relacionamento como potencialmente prejudicial à sua imagem no processo. Após o término, Alan se manifestou nas redes sociais afirmando, em respeito a todos os envolvidos, não vou me manifestar sobre essas mentiras, sem especificar a que mentira se referia. Eu amo esses posts assim, cara, tipo de término. Quem sabe, sabe o que aconteceu. Muito Só bom. quem tá do meu lado sabe. Eu sei quem são os de verdade, essas coisas assim. Bom, algumas notícias foram veiculadas de que o Flor de Lis já vive outra relação. Dessa vez, ela estaria envolvida com outra detenta dentro da penitenciária onde cumpre a pena. A informação é de que as duas já são companheiras de cela e vivem juntas maritalmente dentro da unidade prisional. Contudo, a identidade da nova namorada de Flor de Lis ainda não foi revelada. Acho que, né, se é pra namorar alguém lá dentro, né, cara? Porque aí... Pelo menos tá todo mundo por igual. Tá todo mundo ali, tipo, é um relacionamento mesmo. Você tipo, não é a distância, assim, né? Você tá ali, Sim. vivendo a vida de casal. Gabriela dos Santos Souza, filha adotiva de Flor de Lis, né, foi encontrada morta em 22 de janeiro de 2025, esse ano, né, na estrada do Pacheco, bairro Pacheco, em São Gonçalo. Ela tinha 25 anos só, e era uma das 55 crianças adotadas por Flor de Lis e seu falecido marido, o pastor Anderson do Carmo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso como possível feminicídio. De acordo com as informações divulgadas, Gabriela teria recebido ameaças de seu companheiro por meio de mensagem de áudio no WhatsApp. A Delegacia de Homicídio de Niterói, de São Gonçalo e Itaboraí está na frente das investigações, buscando esclarecer as circunstâncias da morte e identificar possíveis responsáveis. Em 2019, né, a Gabriela teve papel relevante no caso do assassinato do Anderson. Ela, na época, foi quem constatou que o pastor ainda estava vivo após ser baleado e acionou socorro. Posteriormente, ela prestou depoimento como testemunha de defesa de um dos filhos da Flor de Lis envolvidos no processo. A Flor de Lis pediu à justiça para poder ir ao velório e enterro de sua filha, mas não obteve autorização. E a defesa da pastora informou que iniciou esforços para conseguir a liberação, mas a justiça não atendeu ao pedido. E é isso, né? Os filhos, alguns continuam lá na casa, alguns continuam vivendo juntos, né? Tipo, eles têm a dinâmica deles. Agora, alguns assumiram os mais novos. A igreja também. A igreja, sim, apesar de, né, deles terem que ter fechado a maior, né? Porque eles não conseguiam mais pagar aluguel, porque perderam bastante fiéis. Então... É triste, né? Porque, tipo, tinham crianças ali, né, cara? É uma situação muito horrível. E a gente tá falando, no geral, de pessoas que são periféricas, são pessoas que tiveram poucas oportunidades na vida, enfim. Se a gente pensar, até a Flor de Lis faz isso, sabe? Também a vida dela. Sim. A vida de ninguém ali nesse rolê todo foi muito fácil. Exatamente. Né? Então, é uma história triste por conta disso, né? Que se entrelaça muito com questões sociais, né? Mas como eu comentei, né, eu acho que cada um ali teve seus motivos, né, pra arquitetar e cometer esse crime. Eu acho que o Flávio foi por influência da Flor de Lis, né, porque ele era o filho biológico, ele era muito próximo dela, sim, apesar de estar morando com a avó já nessa época. Mas ele tinha essa questão de, tipo, eu preciso proteger minha mãe. E ela disse que não aguenta mais esse cara, que ele tá fazendo inferno. Tanto que a maioria dos filhos protege até hoje ela. Sim. Entendeu? A família meio que se dividiu, né? Entre os que ficaram do lado dela e os que ficaram do lado dos outros que estavam ajudando a polícia, né? Então... pra mim, o Flávio e a Simone, né, que são os dois que mais se envolveram aí, que cometeram o assassinato. A Simone tinha os motivos próprios também, aí, relacionados aos abusos mesmo. Eu acredito realmente que ela foi abusada, porque não é à toa que ela, né, deu esses tiros na virilha dele. E tem a ver também com as filhas dela também, sabe? Exato. Enfim. Era algo mais pessoal mesmo, né? Mas a Flor de Lis realmente foi porque ela mesma dizia, assim, em mensagens, né, que não posso me separar, né? Então,
Vamos dar um jeito aí de sumir com ele. Eu amo que basicamente é que ela jogava no ar. Tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí, exatamente, né? Pros filhos que ela manipulava desde criança, né? Total controle sobre a vida deles. Ó, vocês tem que dar um jeito nisso aí, ó. Alguém tem que dar um jeito. Alguém tem que dar um jeito, cara. Não tá dando mais. Alguém tem que resolver isso aí. Alguém tem que resolver, pô. Não tá dando mais, gente. Alguém tem que resolver isso aí, viu? Foi isso que aconteceu, realmente. Mas é isso, gente. Bora para os comentários. Bora pros comentários. Bom, o último episódio foi o Medonhos, que faz 370 anos atrás, né? Faz muito tempo, né? Faz muito tempo, né? Faz uma cota. Muitos comentários, inclusive. Sim. A Eduarda falou, eu não acredito que... Eduarda Andressa disse, eu não acredito que vocês leram minha história. Enviei faz muito tempo e já tinha perdido esperanças. Inclusive, agora já estou formada e com meu escritório de arquitetura. Aê, parabéns! Estava na faculdade, agora já está no escritório dela. Tanto tempo que olha, ela já se formou, cara. Olha só que incrível. E vocês continuam sendo minha companhia preferida para projetar. Já ouvi episódios de umas 10 vezes cada, sem mentira. Adoro vocês. Obrigada, Eduarda. Que bom que a gente fez parte dessa trajetória aí, né? Sim. Muito bom, gente. Deixa eu ver no Instagram aqui. Comentário do Rodrigo. O Rodrigo falou, ótimo episódio, a química das três é fantástica. Olha, muito obrigada. E tem também o comentário do J Neto, que ele falou, ótimo cast, é maravilhoso ver o trio juntas. Eu queria compartilhar essa notícia, não sei se vocês têm um canal, achei bastante triste, e um triste golpe do destino. E aí ele mandou uma notícia que eu não estava sabendo também, que é a neta de uma das vítimas da família Manson foi assassinada. Meu Deus. Esfaqueada e deixada para morrer em uma piscina, de sangue, em uma poça de sangue. Meu Deus. Sim. Rosemary LaBianca foi... Nossa, um LaBianca? Aham, sim. Ela era a neta da LaBianca. Ela tinha 40 anos. Foi assassinada nos Estados Unidos, no apartamento dela. Chocada, hein, gente? Gente. Foi em 2020 isso aconteceu? Eu não sabia, gente. Olha só. Completamente. Então, deixa eu ver aqui a notícia. Um cara foi preso pelo crime, 24 anos. Foi preso 4 dias depois. A mãe dela, a Susan LaBerge, que é filha do casal, né? Que era, na verdade, a mãe e o padrasto, né? Que foram assassinados pela família Manson, que eram os LaBianca. Então, enfim. Foi assassinada aí a neta deles. Que horrível, né, cara? Enfim. Obrigada pelo link aí, o Neto. Pode ler A Tainara falou, parabéns meninas pelos 6 anos, bom ouvir as 3 juntas. Comecei a ver o episódio pra dormir com minha dog abraçada. Enquanto falavam de espíritos, começou a chover. Fui levantar para ver se todas as janelas estavam fechadas, mesmo já tendo conferido antes. E vi uma luz estranha no quarto que uso de escritório. Mesmo tendo desligado todos os meus equipamentos eletrônicos, e minha cachorrinha desceu da cama com medo, olhando para mim. Volto para ouvir vocês de dia e com a luz acesa. Boa noite. Muito bom, cara, muito bom. Acontece, às vezes, tipo assim, às vezes eu gosto muito de ouvir histórias aleatórias pra dormir, sabe? E aí eu tava procurando algum podcast, e gente, inclusive é isso, gente, beijo pra galera, que não vai ouvir, óbvio, pra galera do Relatos do Além, porque eu gosto muito desse podcast, porque eles têm vários programas dentro do podcast, sabe? Tem de creepypastas, eles agora começaram a convidar o carinha que faz lá sobre Sete de Além, então tem sobre crimes, tem, enfim... Então, é um podcast que é bem diverso, tem muito episódio também, né? Você viu vários produtores de vários podcasts diferentes, né? E aí eu estava ouvindo Relatos do Além, e aí eu falei, acho que eu vou vir com uma historinha. Não tem nada demais, cara, às vezes eu vejo filme de terror. Só que é outra coisa quando você tá meio sonolenta, sabe? Porque, principalmente quando tem efeito de sussurro, e aí, e o bom é que o Relatos do Além, os narradores são muito bons.
E o ruim é que os narradores são muito bons. Então, quando você vê, você tá imerso ali, você fala, não, vou ouvir. Entendeu? Não, me recuso a ouvir. Eu lembro de um post de uma pessoa dizendo que dormiu com o YouTube ligado, com coisinhas fofinhas e lo-fi, e acordou com sons de floresta e macacos gritando. Então, você falou isso, inclusive, no episódio passado. Foi, né, cara? Tipo, eu lembro sempre desse. Eu nunca, gente, eu durmo assistindo coisa com áudio, assim. Eu sempre deixo... Porque eu durmo assistindo vídeo também, né? Mas eu deixo sem áudio, assim. Senão, pelo amor de Deus, não quero acordar com susto. Tem um e-mail que a gente recebeu da Ana Júlia. E aí ela falou assim... Nossa, coitada, né? Ela já deve ter sofrido tanto. Olá, meninas. Esse já é meu sabe, segundo tipo, e-mail. alguém fala que nem o que eu sofro. Eu não aguento mais, em pleno 2025, alguém virar pra mim e falar, já acabou, Jéssica. É um negócio que eu acho que já deu, entendeu? Olha o ano que estamos. Mas, amiga, então, as pessoas não lembram mais da música. Só a gente velha que nem a gente lembra da Ana Júlia. Será? Eu acho que sim. A gente nova não gente, lembra, não é possível. não. Pra mim, essa música é tipo clássico. É um clássico. Clássico millennial. Não, amiga, a geração nova não foi a febre que foi pra gente, né? Gente, chocada. Eu acho que não. Comenta aí, Comenta aí os millennials. Geração Z. Não, millennials é a gente, né, amiga? Esqueci. Aí a geração Z, aí. TikTokers Brasil. Geração TikToker. Ó, a Ana Júlia, ela falou: Olá, meninas. Esse já é meu segundo e-mail. Fiquei muito feliz quando leram o meu primeiro. Surtei de alegria. Quando vi que havia lançado episódio novo, e eram 1001 medonhos, já estava de noite. Deixei pra ouvir no dia seguinte, no caminho até a escola. Sou muito cagona, kkk. Quando eu vi a voz da Fabi, fiquei muito feliz, quase chorei. Dei muitas risadas nesse episódio e agora todas as vezes que vou tomar banho, evito olhar para o espelho embaçado pelo vapor, com medo de ver um menino ou outra assombração. Muito obrigada por me desbloquearem novos traumas. Vocês são uma inspiração, parabéns pelos 6 anos de podcast. Fico feliz de fazer parte dessa história, muito obrigada. Espero que a Jéssica deixe a Fabi sair do quartinho mais vezes. Não, por enquanto vai ficar trancada, tá, tá de galera? castigo agora. Só em momentos especiais, entendeu? Isso. Ela tá no... Como é mesmo? Aquele negócio que fica embaixo. No porão? No porão. Junto com a Cia. Por causa da Beyoncé, sabe? Sim. Inclusive, eu tava vendo uma entrevista outro dia da Cia. Que ela falando assim... qual a fake news que você acha mais absurda? Ela, que eu tava presa no porão da Beyoncé escrevendo música pra ela. Muito boa essa história, cara. Eu amo essa história, é muito bom. Eu adoro. É muito bom. Cara, eu lembro aquela do filho do cara do One Direction, que as fãs, tipo, fizeram um inferno dizendo que a criança era fake, mano. É muito incrível essa fake news. É muito... Gente, essas fake news de artistas são muito bons. Um dia a gente pode fazer, né? É legal porque, tipo, elas investigavam as fotos e faziam, tipo, análise de Photoshop, Marina montagem, Joyce, Temo Version. Nossa, esse aí foi um acontecimento também. Participei, nossa, foi incrível. Mas aí é que nem, hoje em dia, um caso que eu amo muito é o caso Bel para meninas. Porque hoje em dia, todo mundo tem dó da mãe da Bel. Porque a Bel é muito... É uma adolescente meio chata, sabe? Sim. E aí a galera fala, nossa, morro de dó da mãe da Bel. Vendo que, na verdade, quem sofria era ela. Como o mundo não gira, ele capota, né? Realmente. É que teve uma época que a gente gostava de teorias, né? Assim, eu adoro. Eu adoro. Eu adoro, tem uma teoria de que é uma menina e uma mãe, assim, que falam que elas estão trancadas, porque tem uma tranca do lado de dentro da porta delas. E dá pra ver que elas alimentam esse rolê, sabe? Porque elas parecem super maquiadas. E é uma criança e a mãe dela, e tipo, elas só aparecem super produzidas. Enfim, então... Adoro essas coisas. Mas eu adoro isso, essas gente. Coisas. Tem mais algum? Deixa eu ver aqui, acho que não, gente. Eu acho que é isso. Caso você esteja no meio do show do System of a Down e eu vi esse episódio inteiro, eu vou falar, caralho, mano. Porra. A pedidos dos nossos ouvintes que estão acompanhando a gravação ao vivo, eu vou ter que falar. Já acabou, Jéssica? Não, vamos tomar no teu cu. Manda logo essa bosta desse episódio.
Que lixo. Vou acabar com a Jéssica puta agora. É isso, gente. Vamos se fuder, galera. Tá Bom bom? show aí pra quem ouviu. Quem mandar isso vai ser bloqueado. Eu tô cagando pra vocês, tô cagando. Ah, sou fã há muito tempo, bloqueado. Gente, o ódio dela. É isso. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo, galera. Tchau, tchau. Outros treus... Treus. Ih, caí? Treus. Ué, Bruno? caiu? Oi? Eu tô te ouvindo. Oi? Tá me Eu ri ouvindo? muito agora com o do Léo. Flor de Lis não vai dizer. Tá me ouvindo? Jéssica? Jéssica? Alô? Oi, Jéssica. Caiu? Voltou? Ué, Eu não caí. Eu também não, eu tava te ouvindo até agora. Tá Oxi. doida? Eu não tava te ouvindo. Você Que que tava estranho. conectado. Eu escutei até você cantando. Não, é porque eu tava lendo o nosso Discord. O Daniel escreveu Flor de Lis não vai dizer. Que é aquele ragzinho. Bom,